Rosaliane. Amém, mamãe. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor já está na casa, glória a Deus. Já tem falado no meu coração desde o início, no louvor, nos salmos, e vai continuar falando para a glória do seu nome. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, o versículo é do 29 ao 36. Refletindo sobre o tema, dessa semana, que é missões na atualidade, descubra o poder que você tem. O Senhor me apresentou essa mensagem, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele apresentou o profeta Elias, e o profeta Elias ali, ele demonstrou o poder que ele tinha através da autoridade do Senhor Deus sobre a vida dele, de levar a palavra. O Senhor hoje me fez refletir também o poder que Ele tem sobre a minha vida, de poder me trazer de volta à presença dEle. O poder que o Senhor tem de usar um servo para levar as boas novas e até insistir algumas vezes. Assim como o pastor insistiu comigo naquela noite, ele falou, eu não costumo insistir não. Mas não passe daquela porta sem fazer uma aliança com Deus. E ficou gravado em meu coração. Aquela noite eu não dormi, eu não me canso de contar esse testemunho. Eu sei que o Senhor Jesus está fazendo algo através da minha vida e vai continuar fazendo. E o Senhor vai continuar falando, vai continuar levantando pessoas para orar pela tua família, assim como Ele levantou para orar por mim. Né, irmã Solange? Irmã Ângela. Hoje o Senhor me levantou para orar pelo filho da irmã Solange. Glória a Jesus. Eu creio que um dia ele também estará aqui de volta na casa do Senhor. Porque ele tem um chamado. E o Senhor está ardendo em meu coração para orar por aqueles que um dia estiveram também distante assim como eu. Então descubra e desperta o poder que você tem através da autoridade do Senhor. Vamos ler a mensagem. Glória a Deus. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeada 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarros grandes e derramem-se sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que o seu servo, a que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Os irmãos podem se assentar.
Como eu havia falado aos irmãos, o tema ele é bem propício, né, ao qual o Senhor despertou o pastor Walter para estar assim, dirigindo a igreja. Eu irei começar falando do governo de Salomão. O governo de Salomão, após viver 120 anos, Israel era um governo próspero. Ele tinha como governo centralizado nas mãos de Saul, de Davi e de Salomão. Salomão ele foi um rei sábio, ele orou ao Senhor, ele ofereceu holocausto ao Senhor, o Senhor recebeu de bom grado e o Senhor falava com Salomão. Certa feita, quando ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, o Senhor recebeu. O Senhor pediu a ele, falou com ele, peça tudo o que quiser e serás dado. Mas Salomão ele não pediu ouro, não pediu prata, não pediu grandes cavalos, não. Ele pediu sabedoria e entendimento. Ele pediu a graça divina a Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Salomão também honrou um desejo do teu pai Davi, que foi a construção do templo. Ele construiu um lindo templo para a adoração do Senhor, do Deus de Israel, para ali o povo ser firmado na adoração. Mas no final do seu reinado, Salomão ele seguiu seu próprio entendimento. Ele não seguiu a lei de Deus. Em Deuteronômio 17, a lei ela é bem clara. Havia orientações claras para os reis, para que eles não se multiplicassem em seu próprio entendimento. Eles não poderiam multiplicar cavalos, porque eles não poderiam confiar ali nos seus exércitos. Eles não poderiam multiplicar ouro, para eles que não se apegassem ali ao dinheiro, mas que eles pudessem ter aquilo que o Senhor o deu, que o Senhor o concebeu. Eles não podiam se envolver, os reis, com outras mulheres de outras nações, para que elas não viessem a fazer com que eles se corrompessem as suas doutrinas, a adorar a outros deuses. Mas Salomão, ele fez tudo o que desagradou ao Senhor no final do seu reinado. Salomão, ele se corrompeu. E com a morte de Salomão, o homem mais rico e sábio daquela época, a nação de Israel ela enfrenta uma grande crise. Após toda essa prosperidade, após a presença de Deus, a nação ela enfrenta uma grande crise. Eram 12 tribos. 10 se corromperam a seguir a lei e os preceitos de Jeroboão. Somente 2 seguiu ali a dinastia da lei de Davi, que foi Judá e Benjamim. E aí agora estava o governo de 22 anos, do filho de Onri, Acabe. Ele governou por 22 anos. E Acabe, ele foi considerado por Deus o pior dos reis. Acabe fez o que mais o Senhor detestava e abominava. Ele casou com uma mulher pagã chamada Jezabel, filha de Etibal, que seguia a um rei Baal. Eles adoravam ao Deus Baal. Esse rei Etibal, ele era de uma nação idólatra, pagã. Glória a Deus. E aí, nesse momento, Israel agora é corrompida. A sua divindade preferida era o Deus oficial, Baal. E Acabe impôs ali àquela nação a força da espada para adorar a Baal. O povo seguiu o que o rei disse. O povo se prostrou a esse Baal. Glória a Deus. Eles não viveram e não vivenciaram apenas uma crise política, mas uma crise espiritual e moral. Eles se corromperam.
E é nessa conjuntiva em que Deus, Ele levanta não só uma religião ou um governo, Ele levanta um homem, um profeta. Um homem que iria abalar ali a nação de Israel, de um povo corrompido, um único homem. Ele não era de uma família de governante rico, de uma família grande, conhecida, não. Mas o Senhor conhecia o secreto de Elias. E a gente pergunta quem era Elias. Elias era um nome cujo nome dele já significava o peso da responsabilidade de levar a mensagem. O nome de Elias que significa o Senhor é Deus. Apenas o nome dele já proclamava a obra que o Senhor tinha na vida dele, que era levar ao povo e à nação de Israel, proclamar a sua nação. E assim ele fez. Ele era tesbita, que era de Tesbe, a nação dele. Ele não vinha de uma família rica nem próspera, que a palavra do Senhor não fala. Mas em Tiago 5, 16, 17, Tiago fala que a oração de Elias era a oração de um justo, que era poderosa e eficaz. Ele orou para chover e choveu. Ele orou para o Senhor cessar a chuva e assim o Senhor fez. Ele era um homem fervoroso de oração. Quando nós lemos no capítulo 17, do versículo 1, Elias foi até o rei Acabe, em Gileade, e disse: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Glória a Deus. Elias foi com convicção tão certa como viveu o Senhor, de que a palavra do Senhor iria se cumprir perante aquela nação corrompida. O Senhor queria que o povo se prostrasse diante dele. O Senhor tinha um zelo por Israel tão grande que o Senhor não desejava perdê-los, assim como Ele tem com a igreja dele. O Senhor tem um zelo pelos escolhidos, ainda que eles estejam afastados, o Senhor levanta outros para orar, para que eles voltem à tua presença. O Senhor não aceita dividir os teus filhos com ninguém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. E o Senhor não aceita que nenhum dos seus filhos se percam em seu próprio entendimento. Ainda que se perca, mas volta. Voltará porque é uma igreja que ora. É uma igreja que semeia a palavra, que semeia as boas novas. Aleluia. E ali ele tinha também a mensagem de juízo. Ele foi revelar àqueles, a nação de Israel, a mensagem de juízo. Não vai chover, nem vai ter orvalho. Ele despertou a ira de Acabe e Jezabel. Eles achavam que estavam no governo e de que o Deus dele é que faria todas as coisas. Não. O Senhor Deus permitiu até um certo tempo. Mas vendo que aquele povo corrompido não se rendia ao Senhor, ele levanta o profeta. O Senhor levanta os improváveis para confundir aqueles que pensam que são. O Senhor levanta e levantará sempre que necessário para proclamar a tua palavra. E ali o Senhor levantou Elias com autoridade espiritual no Senhor, em cuja presença do Senhor Deus estava com ele. A gente até pode se perguntar, mas com que certeza que Elias tinha? Ele tinha a certeza de que a oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era justo aos olhos do Senhor. Elias ali agora ele tem autoridade para se levantar diante dos homens. Primeiro ele se prostra diante de Deus, para ter eloquência na palavra e na mensagem, para ter autoridade diante dos homens. Elias ele se apresentou ao rei Acabe.
Mas antes de se apresentar ao rei Acabe, ele já havia se apresentado ao Senhor, ao Rei dos Reis. Glória a Deus. E por que essa palavra de juízo à nação de Israel? Porque Israel adotou uma divindade pagã para adorar. E quando esse povo ele via ali a agricultura florescendo, a lavoura, a colheita, a terra, eles achavam que tudo era atribuição de Baal, que tudo aquilo ali que acontecia era Baal, porque Baal era considerado o Deus da prosperidade, o Deus que manda água, que manda chuva, o Deus que faz florescer, o Deus que dá vida. Para eles estavam cegos, adorando a um Deus morto. Aí agora o Senhor se levanta. E o Senhor fez arder essa palavra em meu coração. Eu falei, Senhor, é essa a mensagem? E eu orando ali, o Senhor falou comigo, leia Malaquias e não temas. E eu fui ler Malaquias. E tem uma ligação muito forte quando o Senhor fala da corrupção do povo de Judá, diante da idolatria. O povo, eles davam as piores ofertas ao Senhor, pegavam os piores animais de um olho só. O povo se voltou contra Deus, virou as costas ao Senhor. Eu falei, verdadeiramente é o Senhor falando. O que nós temos ofertado ao Senhor? A palavra de domingo falou grandemente ao meu coração. O que eu tenho dado no reino de Deus? O que eu tenho feito? E me fez pensar. Tudo que colocarem em nossas mãos, nós temos que fazer com excelência. Ainda que com medo, muitas vezes. Ainda que nós nos sentimos intimidados. Mas temos que fazer com excelência, que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para o crescimento da tua palavra, da tua mensagem. O Senhor tem vidas a alcançar através das nossas. Glória a Deus. Agora começa o treinamento de Elias ali no secreto. Jezabel começou a matar os profetas e ela procurava Elias a fundo para matar. Ela queria pará-lo. E aqui no versículo 2, a palavra de Deus. Deixa eu procurar aqui. O Senhor manda Elias ir para o... Deus esconde Elias por conta de Jezebel. E ele pede para que Elias vá para o rio Querite. E ali Deus sustenta Elias no rio Querite. Elias vai para o deserto com medo, por ter revelado a mensagem ali a Jezebel e a Acabe. Ele vai para o rio Querite, e lá tem um riacho, qual ele beberia daquela água, mediante a seca. E ele foi alimentado, não alimentado da terra, mas é a alimentação do céu. O Senhor usou o corvo para levar pão e carne para alimentar Elias, quando ele se sentiu ali só, ele se viu só. Mas ele obedeceu à voz de Deus. O Senhor treinou Elias no deserto, assim como ele treinou também Moisés. E até mesmo o próprio Jesus. O próprio Jesus ficou no deserto e foi treinado por Deus. Elias estava sendo treinado para depois se revelar ao povo, para enfrentar ali um governo corrupto. Glória a Deus. Após passar um tempo ali em Querite, à beira do riacho, o riacho ele vai se secando. Acredito eu que Elias falou, e agora? Para onde eu irei? Muitas vezes o Senhor nos bota no deserto e nós nos sentimos sem saída. Mas o Senhor é o Deus que nos dá saída. O Senhor já me colocou no deserto, assim que eu me formei, que eu fiz a faculdade. Queria muito trabalhar na área e o Senhor fechou as portas. Viajava para um lugar, viajava para outro e o Senhor fechou as portas.
Até a irmã Jéssica tentou. Caris, tu vem emprego aí para minha filha em Teixeira. E o Senhor fechou as portas. Eu estava na desobediência e tinha uma irmã que falava, enquanto você não se posicionar, o Senhor não vai fazer. Eu falava, louvado seja Deus. Já vem essa irmã com essa palavra. Que Deus é esse? A gente fala. E eu não deserto. Fui para uma cidade, fui para Salvador, fui para Linhares, voltei. Fui para Vitória de avião e minha irmã sempre ali. Deus provendo. Ela, vai fazer uma pós, vai distrair a mente. Fiz a pós. Deus provendo. Não me faltou nada, mas eu queria trabalhar na minha área. A gente estuda, a gente quer trabalhar para ajudar a família. E Deus fechou a porta. A porta que Deus fecha, irmãos, ninguém abre. Só quem abre é Ele. Só quem abre é Ele. Ainda que tenha pessoas que peçam por você, só quem abre é Ele. Eu falei, eu vou para a igreja. Estava morando em Eunápolis, eu falei, eu vou para a igreja. Eu vou buscar a Deus. Só que eu nunca me afastei em casa, né? Sempre orei a Bíblia, mas não é a mesma coisa. Porque a igreja é uma união, um fortalece o outro. Nós nos renovamos a cada dia que nós entramos aqui. Nós podemos até entrar tristes, mas saímos renovados. Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Vou para a igreja, o Senhor usou uma irmã, e ali eu orando, buscando. Voltei para Jesus, né? Lá em Eunápolis. Comecei a frequentar. Eu já tinha Jesus no meu coração, mas precisava se firmar na casa do Senhor. E aí ia para a igreja, montava grupos em Eunápolis. Poucas semanas, uma ligação. Surgiu uma oportunidade para você aqui no AMEC, em Camaquã. Eu, glória a Deus, amém. Com 2 dias, irmãos, surgiu outra oportunidade. O presídio de Eunápolis me chamou também para trabalhar. Aí eu, glória a Deus. Na mesma semana, Fernando me ligou. Liane, eu quero você aqui. Aí eu, louvado seja Deus. A porta que Ele fecha, só Ele abre. O Senhor, Ele me ensinou num deserto. Ele moldou o meu caráter num deserto. Num deserto eu me aproximei mais do Senhor. Num deserto. Glória a Deus. Com isso eu estou trabalhando, fui para a Meca e escolhi ficar aqui. E continuo. Mas sem vir à igreja. Aquele crente desagrejado, eu já fui. Não tinha força. Eu visitava. Só que o pastor, ele nunca desistiu, nem a irmã Gé. Sempre. A irmã Solange até lá em casa já foi me buscar. A irmã Ângela orando. Há uma igreja que ora, glória a Deus por isso. Sempre aí no telefone, eu sempre com o pastor. Pastor, eu tive um sonho. Ele falava, é isso, isso e isso. Pastor, sempre estava ali orando. Até que vim e estou aqui firmada. Para a glória do Senhor. Dia 3 fazem 2 anos que estou firmada. 3 de novembro, foi na Coneme, uma sexta-feira, que eu retornei à casa do Senhor. Estou aqui. Então, Elias também foi moldado ali. Ele foi preparado num deserto, assim como Moisés, assim como o Senhor Jesus. Glória a Deus. Após 3 anos, o Senhor manda ele ir para Sarepta de Sidom. Sarepta de Sidom, terra do inimigo, terra de Etibal, que adora a Baal, a terra de Jezabel, que procura ele a miúdo para matá-lo. E ele foi. E lá quando ele chega, o Senhor Deus diz a ele, terá uma viúva que irá te ajudar. A viúva de Sarepta. Aquela viúva, ela tem algo a nos ensinar. Ela apenas tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ela sai da sua casa para catar gravetos. Mesmo sabendo que seria a última refeição que ela iria fazer para ela e para o filho. Mas ela não desistiu. Ela foi catar gravetos. E lá ela encontra o profeta, o homem de Deus.
E ali ele pede, dá-me água. E ela foi pegar água para ele. Dá-me também um pão. Ela, ô meu Senhor, o que eu tenho aqui só dá para mim e para o meu filho. Comemos, depois morreremos. E nessa hora Elias diz a ela, acho muito bonita essa mensagem. Quando ele diz a ela, não tenha medo, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O louvor falou de chuva aqui hoje. E eu lembrei imediatamente da palavra. O salmo fala do monte. E eu lembrei da palavra. Há uma conexão. O Senhor quer falar algo a nós aqui. O Senhor visita celeiros. Nunca faltará nem o azeite e nem a farinha em nosso celeiro. Nem nos irmãos que não estão aqui presentes. Na casa do Senhor não falta alimento em nosso celeiro. Porque o Senhor é o Deus que provê. Ele levanta profetas para ajudar o seu povo. E assim foi com a viúva de Sarepta. Só que houve uma alegria, houve uma bonança na casa dela. A partir desse dia não faltou mais nem farinha e nem azeite. Mas a casa que tem a alegria do servo de Deus é uma casa também que pode vir a ter tristeza, pode vir a ter angústia, pode vir a ter enfermidades. Mas temos que estar firmes no Senhor para enfrentar as batalhas, as setas, os dados inflamáveis que o inimigo às vezes lança. Muitas é permissão do Senhor, todas é permissão do Senhor. O Senhor, Ele tem algo a nos ensinar com tudo que Ele permite em nossa vida. Ainda que seja difícil falar isso. Muitas vezes tem um familiar com câncer, ou um pai que perdeu o filho ainda jovem para o mundo. Teve sua vida ceifada. Mas se nós prestarmos atenção, há algo ali que o Senhor quer falar com aquela casa. Muitas vezes o Senhor nos coloca prostrados para orar, que é para ter mais a tua presença. Ele não quer nos perder. E se vai tudo muito bem, muitas vezes a gente esquece até de orar para agradecer a Deus. No deserto foi assim. Quando o Senhor mandou o maná do céu para aquele povo, o Senhor diz, não retenha, não guarde. Porque o Senhor conhecia aquele povo. Se o Senhor desse com bonança para muitos meses, aí que eles não iriam orar mesmo. Então eles tinham que orar, que buscar a Deus, a provisão do outro dia. E assim é em nossa vida, todos os dias nós temos que estar orando em espírito. Como em Efésios 6 diz, orai sem cessar, orar em espírito a todo tempo. E o menino dela morreu. E ela lhe questiona Elias, acaso veio trazer aqui os meus pecados? Veio me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Só que Elias, ele não revidou a dor daquela mulher. Ele entendeu a dor dela. Ele apenas pegou o menino, entrou para o quarto e foi orar a Deus. Senhor, meu Deus, faz voltar a vida deste menino. O Senhor me trouxe à casa desta mulher para trazer dor, porque ele ainda não estava ouvindo a voz de Deus, ele não sabia o porquê Deus estava fazendo ali. Mas ele orou e confiou no Senhor. E aí o menino reviveu, o menino ressuscitou. O menino teve a vida de volta. E ela disse, bendito é o Senhor da vida do profeta. Há profetas de Deus aqui nesta noite, que pode impor a mão e pode curar, sim. O Senhor Jesus, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode livrar. Assim como o Senhor Jesus deu água da vida àquela mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Nós também podemos levar a mensagem a muitas almas sedentas. E as almas sedentas vir a ter vida. Aleluia. Eu tenho um testemunho para contar já há alguns meses. E o Senhor tem me cobrado. E eu senti medo, até mandei para a irmã Jessi no áudio e para o pastor esse testemunho. Há mais ou menos 10 meses. O Senhor Jesus levou uma criança ali na sala de onde eu trabalho. Ela chegou vomitando
com febre. E eu criei um vínculo muito grande com a mãe. Ela ali, minha filha está vomitando muito. Eu encaminhei para o posto. E o Senhor falou, ore por ela. Eu não orei. Nesse momento eu não orei. Eu falei, Senhor, será que ela vai... Eu temi. No mesmo momento, Aldri mandou uma mensagem e o Senhor falando de algo não temas, quando eu mandar, obedeça. Eu liguei para ela. Falei, quando você sair daí, vem aqui com sua filha que eu vou orar por ela. E ela foi. Louvado seja Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E ela levou a filha dela ali e o Espírito Santo me conduziu a orar. A febre cessou, o vômito cessou. Só que tinha um detalhe de que eu não me lembrava, mas eu orei. Falei, Jesus, restaure a vida. Eu já acompanhava ela há algum tempo, ela já tinha mais ou menos 1 aninho e não andava. Senhor Jesus, o Senhor que faz andar. E eu orei por ela. Esqueci, fui para casa. Com 2 dias, ela mandou um vídeo. Liane, minha filha, ficou em pé. Bendito seja Deus. Eu falei, você tem que ir na igreja para você contar esse testemunho, para edificar a igreja. E eu temi em contar esse testemunho. A glória é do Senhor. E ela ainda mandou um vídeo, a menina andando, cambaleando. Elisa hoje corre, anda e pula. Elisa, ela está andando. Jesus curou Elisa. Glória a Deus. E eu guardei isso em meu coração. Eu falei, eu não posso. Eu temi em contar. Mas o Espírito Santo hoje me conduziu e me lembrou a contar. Não havia planejado, mas eu conto para a edificação da igreja. Quando você ora, o Senhor responde. Onde você impor as tuas mãos no nome de Jesus, o Espírito Santo, ele faz a obra. Ele cura, ele liberta e ele salva. Louvado seja Deus. Assim como foi em Elias. Ele impôs a mão do menino e no nome do Senhor Deus, o menino voltou a viver. Após 3 anos da seca, o Senhor manda Elias apresentar-se ao rei Acabe. E aí ele foi apresentar ao rei Acabe. Obadias era um servo do Senhor que trabalhava para o rei Acabe. Mas Obadias ele não era corrompido. Mesmo trabalhando para um rei que havia se corrompido, Obadias ele não se corrompeu em servir ao Senhor Deus. Ele manteve a sua fé em Deus, em obediência. Obadias, vendo que Jezabel estava matando os profetas, ela tinha 450 profetas a seu favor. E 400 profetas de Aserá também comiam à mesa de Jezabel. Muitos profetas do reino de Israel se corrompeu a Jezabel. Sentavam-se à mesa e comia das suas iguarias. Só que Obadias, ele viu que tinha alguns profetas fiéis ao Senhor. 100 profetas. 50 ele escondeu em uma caverna, 50 ele escondeu em outra. Servia aqueles profetas ali a pão e água. Melhor comer pão e água com a presença de Deus do que sentar-se à mesa de um governo corrupto e comer de iguarias quais aos olhos do Senhor são abomináveis. Assim é na nossa vida. Eu não sei para quem nós trabalhamos ou vocês trabalham. Muitas vezes trabalhamos em meio a pessoas ímpias, mas nós não devemos nos corromper. Devemos ser exemplos e levar a palavra para que pessoas sejam libertas e salvas. E vejam Jesus em nossas vidas através do nosso exemplo de fé, através das nossas ações. Obadias, ele não se corrompeu. E ali o rei Acabe chama Obadias para procurar alimento, procurar água para os animais. E quando eles saem, um vai para cada direção. E Obadias encontra Elias. E Elias disse, vá e fale a Acabe que eu quero ter com ele.
Elias diz a Obadias. Ele fala, acaso você quer que eu morra? Ele sabia que o rei era perverso e Jezebel nem se conta, feiticeira, filha da idolatria, maldosa e perversa. Ele sabia que ele também poderia morrer. Poderia ser visto como um conspirador do reino. Mas Elias sabia ao reino que ele servia. Ele sabia o Deus que ele servia, que era o Deus que o sustentava. Então ele disse, hoje mesmo eu terei com ele. E Elias foi ter com Acabe. Acabe passou ali a Elias e disse, foi ao encontro de Elias dizendo, chamando-o de perturbador de Israel. Ele via Elias como perturbador de Israel. O Senhor fechou os céus, cessou a chuva. Mas não era Baal que mandava a chuva? Para que temer o Deus de Elias se ele cria em um Deus que não vê? Assim como o Salmo 115 diz, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Esse é o Deus Baal, o Deus morto, o Deus que não vê nada. O Deus que quando se quebra, está quebrado. É apenas uma estátua. Infelizmente, esses são os deuses que muitos servem. Mas o Senhor, Ele pode ir de encontro a essas pessoas através da nossa palavra, né? Através da missão que a igreja pode estar fazendo, levando a palavra, sem temer mal algum. E ali ele foi ter de encontro a Acabe. E ele fala a Acabe para levar os seus profetas ao Monte Carmelo. E lá, diante da nação de Israel, quem apagasse ali aquele altar com fogo, esse seria o Deus. O altar do Senhor Deus estava quebrado. Elias ali restaura o altar do Senhor. Ele toma 2 novilhos, um para cada. Elias ali levanta o altar, coloca 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Cava ao derredor. E divide, fala, primeiro é você, os profetas de Baal. Clame a Baal para que acenda o fogo. Só que eles tinham uma cultura. Como eles enganavam o povo? Eles colocavam fogo. Ali se acendia, invocando no barulho do tambor, na empolgação, o fogo. E ali eles viam e achavam que era Baal mandando fogo. Era fogo do engano. Eles eram enganados com fogo do engano. Só que ali, diante de todos, não tinham como eles fazerem isso. Diante do rei, diante da nação, não tinha como eles forjarem. Então é agora que Elias vai, e eles clamaram a Baal. E passaram a manhã. E chegou o meio-dia. E eles começaram a se desesperar e se cortaram. E sangravam ali e nada de Baal. Como que um Deus morto responde? Não responde. O único Deus que responde é o Deus de Israel. Aquele que tem controle de todas as coisas. Glória a Deus. Elias falou, agora é minha vez. Talvez o Baal de vocês estejam dormindo. Se vocês gritar mais alto, talvez ele ouça. Elias sabia o Deus que ele servia. Após isso, Elias vai e fala, pegue 4 cântaros de água. Despeja sobre o novilho. Mas que Deus é esse? Que faz a água pegar fogo. Esse é o nosso Deus. O Deus de Israel. O Deus de Israel. O Deus de Baal, um Deus do fogo estranho.
Glória a Deus. E quem não lembra da história em que Jesus cura um endemoniado que se lançava no fogo? Em Mateus 17, do versículo 14 ao 21, quando nós lemos, nós vimos o desespero de um pai. O Senhor está descendo do monte com os discípulos. E vem um pai: Senhor, cura o meu filho. Há um espírito maligno que o toma e o joga no fogo. O fogo é estranho. E Jesus vai até ele e com uma palavra, o menino é liberto daquele demônio. E é curado. Aleluia. E ele fala ao Senhor: já fui aos seus discípulos. E eles não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus diz: há demônios que só podem ser expulsos com jejum e oração. Precisamos estar em jejum e oração. Não só na semana da Santa Ceia, mas também em outros dias. E possamos escolher 1 ou 2 vezes na semana para estar consagrando ao Senhor, para edificar o nosso altar. O Senhor quer restaurar altares nesta noite, na busca por Ele, na oração, no jejum, na consagração, na intimidade, de maneira simples, conversar com Jesus, sem muitos arrodeios, falar o que você está sentindo, falar o que você deseja. Aleluia. E ali Elias ora ao Senhor Deus, para que o Senhor Deus ali restaurasse o altar e voltasse a ser reconhecido pelo povo que só o Senhor é Deus. E ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, o que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo santo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água. O Senhor recebeu o holocausto de Elias. O Senhor restaurou o altar de Israel. E todo aquele povo gritava: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Aleluia. Que o Senhor Jesus ele possa restaurar os nossos altares. Restaurar a nossa vida para sermos mais e mais fortificados na presença do Senhor. Até aqui me conduziu o Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passa a palavra, pastor.